Sara Lachey viveu um acontecimento aos 10 anos que mudou por completo o rumo da sua vida. Perdeu a mãe num acidente automóvel e, durante décadas, abafou em si a dor da perda da pessoa mais importante da sua vida. Anos mais tarde, com uma idade semelhante, Sara revive novamente este acidente em que tudo se assemelha ao que tinha acontecido com o da sua mãe. A coincidência e semelhança destes acontecimentos marcou e despertou um novo rumo na sua vida profissional. Teve 20 anos da sua vida dedicados ao direito, mas foi na psicologia transgeracional que encontrou a sua missão de alma. Com o estudo neste campo, tomou a consciência de que muitos acontecimentos da sua vida foram heranças e lealdades, as histórias, emoções e dores dos seus antepassados. Sara, autora do livro Eu Sou Porque Eles Foram, utiliza a terapia para rodar chaves preciosas nas vidas das pessoas que se cruzam no seu caminho, oferecendo leveza e liberdade ao mundo. Obrigada, Sara, e bem-vinda ao Woman. Então aqui vamos nós. Olha, se calhar eu precisava ter ouvido 2 vezes essa sinopse da minha vida, que há sempre ali umas partes em que os olhos ficam assim meio molhadinhos e, portanto, obrigada, internet, pela oportunidade de poder ouvir isto outra vez e com certeza terá um sentido. E então, queres... E no fundo, posso recuperar aqui este acontecimento que marcou, não é? De facto, a tua vida, as tuas relações, o teu comportamento como adolescente, com certeza. E estás a partilhar connosco um bocadinho a tua visão sobre isso, se puderes, por favor. Então, aqui vamos nós. Então, estávamos a falar desse tal evento que para mim foi o evento mais traumático da minha vida. Não quero com isto dizer que não tenha tido outros eventos muito dolorosos a seguir, mas esse realmente marca tudo. E eu hoje olho para trás e consigo ver que provavelmente se a minha mãe não tivesse morrido naquela altura, a minha vida teria sido muito diferente. É muito interessante ver como é que há eventos que realmente nos transformam a vida, e esse foi um deles. E na verdade, estava eu a contar há bocado que isto foi há 39 anos atrás, praticamente, e há 39 anos atrás não havia esta consciência da importância de falarmos dos temas, das emoções, de se poder, de um luto, não é? De uma perda de um elemento tão importante da família. A minha mãe era nova, tinha 38 anos, e portanto é uma morte que é sentida de forma injusta, deixa 2 filhos pequenos. E a minha família não conseguiu fazer, tal como tantas outras famílias não fazem, ainda hoje em dia não conseguem fazer, que é transformar, olhar, chorar, sabes? Chorar a morte. Antigamente, não sei se tu te lembras disso, mas havia nos enterros aquelas senhoras que tinham uma função que eram as carpideiras, e que choravam o morto, e isso é importante. Mas não foi o que aconteceu, e portanto eu chorei muitas vezes, muitas e muitas e muitas e muitas vezes, mas sempre sozinha, e portanto aqui, sabes, é o trauma a somar à solidão profunda daquela dor que eu achava que era só minha. É muito curioso isto, porque eu só muito mais velha, depois de ter ido cuidar de mim, é que eu percebi que afinal aquela dor também era partilhada profundamente por outras pessoas da família, as irmãs da minha mãe, pelo meu irmão que também perdeu a mãe, sabes? E eu durante anos senti-me sozinha na minha dor, como se a dor fosse só minha, porque como não era partilhada, ninguém dizia nada, toda a gente não havia de comunidade e eu tinha 10 anos, não é? Eu tinha 10 anos e portanto achei que era só minha. E durante 20 anos encapsulei essa dor, que também é algo muito comum, que hoje em dia continuo a ver as pessoas a fazer, que é dói e então não fala. E quando tens uma dor, um trauma muito grande que fica encapsulado, o trauma tem o condão de te desligar. Portanto, desliga-te de ti própria, desliga-te emocionalmente de ti própria. E eu continuei, mas não quer dizer que quando estamos desligadas emocionalmente de nós próprias não possamos continuar pela vida fora. Não estás aí a viver, estás a sobreviver.
não é? Porque estás à superfície, estás pela rama. E eu fiz, naqueles 20 anos a seguir, tudo aquilo que as minhas amigas fizeram. Estudei, sempre tive boas notas, fui para a faculdade, casei-me, tive filhas, sabes? Tudo normal, sabes? Vai Aos ver. olhos dos outros, provavelmente aos olhos da minha família. E, ainda mais insidioso, aos meus olhos, também estava tudo bem. O que não estava bem é que eu sentia algo dentro de mim que era muito forte, como se, eu às vezes descrevo isso hoje olhando para trás, naquela altura também não tinha essa consciência, não é? A consciência também vais materializando à medida que vais nesta jornada, mas era como se dentro, aqui no meu peito, houvesse um buraco e passava uma ventania. Claro, era um buraco enorme, era uma dor muito profunda da pessoa. Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe era a pessoa, era o pilar da minha vida e desapareceu de um dia para o outro e eu tive que mudar de vida, porque eu vivia com ela e com o meu padrasto e com o meu irmão e tive que viver com o meu pai. Então não foi só a perda da mãe, foi da casa onde vivíamos, do meu irmão, de toda a minha estrutura familiar até ali, sabes, o mundo virou ao contrário. E até que, quando eu tinha 30 anos, a minha vida mudou, sabes? E é muito engraçado porque é algo que eu penso muito. Tantas vezes as nossas transformações, as minhas, se calhar as tuas e de quem me está a ouvir, vêm através de uma dor muito grande, não é? Eu com 10 anos não consegui fazer isso, era muito pequenina. Com 10 anos preocupei-me só em sobreviver e se calhar ainda bem que assim foi, e fui sobrevivendo. Mas cheguei ali aos 30, divorciei-me e pronto, e quer dizer, um divórcio também é sempre uma tábua, sabes, é sempre uma estrutura que balança e eu tinha a minha vida muito organizada e de repente voltei a balançar. Só que quando eu balancei aos 30 já tinha duas filhas, a Maria e a Francisca, as minhas doces meninas, sabes, aos 10 eu não as tinha e aos 30 eu senti que eu não seria, eu sentia um vazio tão grande e uma dor tão grande que eu pensei assim, eu por elas eu tenho que ir cuidar de mim. É engraçado, não foi por mim. Hoje em dia, obviamente, que eu peço por mim, eu tenho que ir cuidar de mim. Mas quando eu tinha 30, eu só era o único movimento que eu conseguia fazer. Eu não tive mãe, e o mais, isto era o que eu pensava, e se eu pensava, eu não tive mãe, não pude ter mãe, e as minhas filhas têm que poder ter mãe. E se eu ficar profundamente triste, elas também não vão ter mãe. Mesmo que eu não morra, eu não estou disponível para elas. E na verdade, quase é bonito, não é? É quase como a morte da minha mãe, o grande trauma da minha vida, transformou-se na minha maior missão de vida, que é ser mãe. Claramente, incontestavelmente, a minha maior missão é ser mãe, e na verdade foi esta grande missão que me salvou, sabes? Porque foi por elas, foi por causa da minha função de mãe que eu fui cuidar de mim. Claro que hoje olho para trás e digo, ai caramba, eu devia ter dito não, e eu quero tratar. Não tinha condições na altura, não havia distanciamento, estava mergulhada numa dor já há décadas e foi a forma que eu encontrei de sair. E então o meu grande ponto de viragem foi aí aos 30. Continuamos, portanto, aos 30 foi há 19 anos atrás, não tínhamos novamente nada disto que temos hoje em dia, que é uma benção profunda para ti, para mim, para todas. Mas eu tive sabes, tenho sempre a sensação que ao longo da minha vida houve pessoas especiais, muitas delas que só interviram naquele momento da minha vida e nunca mais as vi. E esse momento e esse foi um desses momentos, de pessoas que me foram, pessoas que estão vivas, não é? Que foram passando pela minha vida e que me foram mostrando o caminho. E então foi aos 30 que eu comecei a cuidar da minha dimensão interior, das minhas emoções. Eu não fazia ideia sequer que havia um mundo para dentro, sabes? Eu vivia pela rama, eu vivia à superfície, porque ir lá ao Sim, fundo ia muito. exato. Peço desculpa interromper, mas esse convite acontece muito com o início da maternidade, que é uma pessoa que tem sempre as emoções aqui postas por debaixo do tapete e depois, quando vêm os filhos, existe esse estremecer em que nós, muitas vezes pela prevenção de sono, pela gestão de emocional com a criança, não é? Pelo cansaço, somos muitas vezes colocados em situações limite, não é? Uhum. E tudo isso começa a vir aqui ao de cima e percebemos, bem, isto eu não estou muito funcional, tenho que ver o que é que se passa aqui comigo. Não é? Uhum. É muito comum. Uhum. Mas olha, agora que falas da maternidade e sendo também esta uma comunidade onde também estão mães e mulheres,
é curioso que hoje, olhando para trás, com este conhecimento da terapia transgeracional, eu, na verdade, portanto, tive duas filhas, tenho a Maria e a Francisca, ambas foram prematuras, ambas foram gravidezes muito complicadas, em que houve sempre, da minha parte, um medo enorme de as perder, e houve sempre, da minha parte, um medo enorme secreto, portanto, eu não me permiti nunca partilhar com isto, porque eu tinha medo sequer de verbalizar, e então era o quê? Eu tinha um medo secreto de morrer. E, na verdade, isso praticamente que aconteceu, portanto, ambas foram prematuras, ambas tiveram que sobreviver, não é? Foram para a incubadora e tiveram lá internadas umas semanas, e eu também fiquei muito doente nos cuidados intensivos. Então estás a ver aqui outra vez a minha história, não é? Da mãe quer dizer, na verdade elas nasceram e eu nem as vi, nem uma nem outra, não estiveram ao meu colo, só as vi um mês depois. Portanto, este abandono, quer dizer, não é um abandono simbólico, real, voluntário, terem ido para o meu colinho, foram para a unidade dos cuidados intensivos e eu fiquei muito doente e fui para a dos adultos. Sabes, este abandono, esta sensação de que filhas e mães que não podem estar juntas, na verdade já viste, perpetuou-se na minha história, só que sabia lá eu de alguma coisa, e por isso quando falo destes temas, no meu livro escrevo sobre isto, sobre estes temas das mulheres e a maternidade e os temas, os medos, as angústias ligadas à maternidade é um tema muito comum e muitas vezes está ligado às nossas histórias. Estava ligada à minha história consciente, a minha mãe tinha morrido, eu sabia disso, mas estava ligada a uma história inconsciente que eu só soube uns anos depois. Portanto, quando as minhas filhas nasceram, eu não sabia que a minha mãe perdeu o meu irmão, portanto, antes de mim, no parto. Portanto, o meu irmão era um bebê com desenvolvimento normal, na sua gestação normal, e algo correu muito mal no parto e ele nasceu morto. Portanto, é o nado morto. E isso foi outro tabu e outra dor da família que não foi partilhada, mas estava em mim. Eu tinha pavor, sabes? E era um pavor secreto. Por isso é que eu, hoje em dia, às vezes as pessoas dizem, eu tenho... Porque, na verdade, eu tenho este pavor, mas não sou uma pessoa mais intuitiva. Não, as pessoas, nós, sabes, quando há estes pavores, estes medos, estas coisas, mais vale irmos olhar, mais vale irmos investigar, mais vale arranjarmos um espaço para podermos falar sobre isso, porque ao falar sobre isso desmaterializas o medo, é como se conseguisses, sabes, ir dilapidando o pedregulho que estava e vais conseguindo transformar aquilo que te pesa. E agora, como falaste isso da maternidade, sabes, aí claramente foi uma lealdade. E agora as minhas filhas, podes-me perguntar, será que elas estão muito tranquilas com a maternidade delas? Quando forem mães, não é? Já são jovens adultas. Não, porque há aqui um historial muito pesado na família e, portanto, significa que isso é um triste destino. Não, nem pensar. Podemos, cada uma de nós pode trabalhar os seus medos e pode viver uma vida mais leve e mais livre, e não temos que estar agarrada às histórias das nossas, mas temos é que olhar para elas e ver de onde é que vem aquilo que nos pesa dentro do peito. Certo. Sim, essa consciência de aquilo que temos para resolver é fundamental para conseguirmos evoluir e fazer de nós, termos em nós uma versão melhor, não é? Mais lapidada. E está no nosso controle tomarmos esse passo. Sim. Acho que às vezes o mais difícil é mesmo na fase em que se calhar nem sequer temos consciência que isso existe. Porque, então, nessa fase, obviamente que isso nunca será resolvido. E ter consciência, não é? No caso das tuas filhas, é ótimo porque elas têm muitos anos pela frente para conseguirem trabalhar logo isso antecipadamente, não é? E depois, assim que forem mães, conseguem fazer esse salto muito mais suave que sem essa consciência não conseguiam fazer. E isso é incrível a ver. O teu trabalho, não é? Também é muito bom nesse sentido, porque lá está, acabas por libertar, não é? As tuas filhas para uma história completamente diferente. Sim, ou pelo menos dar-lhes a capacidade, é quase. Sobre isso também é uma reflexão que eu faço muito, não é? Até que ponto
é que nós podemos curar outra pessoa da nossa família, por exemplo, os filhos, e acho que não está nas nossas mãos. Eu acho que se nos pudermos curar a nós próprios já é extra, ou ir curando, porque há muitas partes para curar, mas na verdade eu permito diariamente a falar sobre isto há muito tempo, e a falar sobre a minha história, a história da família, e a história da mulher por trás da mãe, sabes? Contar às minhas filhas quem é que é a mulher por trás da mãe, não é só a mãe, porque a mãe elas até pensam quem é a mulher, quem é que são os sonhos. E então eu acho que isso é extraordinariamente rico, e o que eu lhes dou a elas são a possibilidade de poderem tomar diariamente, porque temos que ir tomando, comprimidinhos de consciência. Mas está nas mãos delas, sabes? Tem que ser o caminho delas. E há uns anos atrás, não foi há muito, foi depois quando eu comecei a ganhar consciência de tudo isto, o meu pai confessou-me uma coisa que ele nunca me tinha dito, que quando eu com 24 anos, lhe fui contar que estava grávida da Maria, que foi uma filha muito desejada, e ele diz-me que ficou com tanto medo e pensou para ele, durante toda a minha gravidez, que eu ia morrer. Na verdade, um filho dele tinha morrido. Estás a perceber? Só que ele ficou com tanto medo. Portanto, na verdade, o medo que eu tinha, ele também tinha. Só que era um medo silenciado. E por isso às vezes as pessoas dizem, mas estar a olhar para a história da família e ver as repetições, isso dá imenso medo. E eu dentro do meu coração penso, o medo é não partilharmos uns com os outros, medo é de não sabermos a nossa história. Porque já vi, se eu e o meu pai, naquela altura, se ele me pudesse ter contado do seu medo e eu lhe pudesse ter devolvido que eu também tinha o mesmo medo, teria sido mais simples, sabes? E se calhar eu poderia ter tido uma gravidez diferente, porque não havia ainda assim, não havia nada analítico. Mais acolhida, não é? Sim, mais acolhida, porque não havia nada numa perspectiva médica que entende. Portanto, os médicos não entendiam porque é que aquilo estava a acontecer, não havia, sabes, não havia nada concreto. Eu era uma miúda, tinha uma ótima saúde, estava tudo ok. Então, porquê? Sabes? Porque eu estava apavorada, não é? Porque eu passei 7 meses apavorada, o meu pai passou 7 meses apavorado. Obviamente, se o meu pai passou, outras pessoas da família passaram, sabes? Era como se em cima de mim tivesse um medo profundo, uma mega carga. Só que não vamos. O que é que nós todos dizemos? Ai, não fales, não atrás, não fales sobre isso, que isso atrai. E então, e portanto, sim, acho que é importante pôr holofotes, não é? Sobre os medos, para conseguirmos falar sobre eles e que eles consigamos lidar melhor com eles, não é? É a única forma, não é? Porque não falar só alimenta essas dúvidas e o crescer desse sentimento dentro de nós. Isso é super importante ter essa consciência. Sabes aquela frase de Jung, que é tudo aquilo que resistes persiste, não é? Se eu resisto ao medo, eu não quero, ele não está cá, persiste, vai persistir e cada vez maior. E eu acho que a proposta é essa, não, quer dizer, o medo também nos traz uma mensagem. Na verdade, o meu medo e o medo do meu pai, quer dizer, era palpável. Tinha havido um bebê, filho dele, meu irmão, que eu ainda não sabia, só soube uns anos depois, que tinha morrido. Portanto, na história da minha família direta, um bebê morreu. Sabes, o medo tinha uma mensagem. E tinha uma mensagem de quê? Por exemplo, voltamos aos lutos que não são elaborados. O meu irmão, o luto dele também não foi feito. Voltámos a fazer todos, voltaram, porque eu ainda não tinha nascido, a fazer todos a mesma coisa, que é ok, dói, mas não fala, afasta e segue em frente. Só que seguimos sempre em frente com uma carga enorme que nos persegue a vida toda, a nós e às gerações seguintes, porque na verdade eu não conhecia aquela história conscientemente, mas o medo estava dentro de mim. O medo estava dentro de mim. Sim. É super interessante isso. Gostaria que nos esclarecesse assim. Acho que existe aqui uma certa. Ou é assim, uma área um bocadinho cinzenta e pouco clara a diferença entre a psicologia transgeracional e constelações familiares. Se nos pudesses partilhar aqui a tua visão sobre estas duas abordagens. Ok. Isso claro que sim, claro, ainda bem que faz essa pergunta, é uma pergunta muitíssimo frequente. Eu própria, há 12 anos atrás, ou 10 anos, 12 eu acho,
Comecei pelas constelações, portanto fiz várias certificações de constelações e foi por aí que comecei o meu caminho, e só depois é que vim dar à terapia transgeracional. Mas isto, no fundo, eu acho que é assim, vamos tentar para já retirar-lhe o jargão técnico, vamos tentar retirar esta nossa ideia de seres humanos que temos que pôr tudo em caixinhas, não é? E vamos sentir que somos um todo. E então o que é que são estas ferramentas? Estas ferramentas são ferramentas que nos permitem um olhar, são ferramentas que consideram, e muito bem, que nós fazemos parte de um todo maior do que nós. Portanto, nós não somos só nós, e quando nascemos não somos um livro em branco e a história para trás não funciona. Não, nós fazemos parte de um sistema. E qual é que é o nosso sistema? É o nosso sistema familiar, tal como há outros sistemas, não é? Se trabalharmos numa instituição, temos o sistema profissional, o país onde vivemos, a comunidade onde vivemos são outros sistemas. E a família é o nosso sistema prioritário. E então, a terapia transgeracional, agora voltando ao jargão, começou a ser, ainda não com este nome, mas começou a ser investigada no início do século passado, com Freud, embora Freud depois tenha ficado com os temas e tenha olhado muito para o tema do inconsciente pessoal. O Freud com o Carl Jung, este grande mestre que foi contemporâneo de Freud, e o Jung, até há uma passagem que ele diz: quanto mais estudo a história dos meus antepassados, mais sinto este karma impessoal, ele chamou assim, este karma impessoal que me liga às histórias dos meus, sabes? Então esta sensação de que na verdade não somos assim tão livres, não somos assim um livro tão em branco, que há histórias que nos prendem atrás. E depois, portanto, é ali num período da Europa Central, França, Suíça, ali em Bruxelas, depois também ali numa parte dos Estados Unidos, num período muito específico da história da Europa, que foi ali com a Segunda Guerra Mundial, não é? E com estas atrocidades todas que aconteceram, e com o impacto que isso causa nos descendentes, não é? E então vários psiquiatras, psicanalistas, psicólogos começaram-se a dedicar ao tema e começaram a trazer e a dedicar-se ao tema pela experiência prática, ou seja, eles recebiam pessoas, eram terapeutas, e começaram a perceber que muitos dos temas, das dores, dos desconfortos, dos comportamentos, dos padrões, daquilo que a pessoa hoje em dia sentia, estavam relacionados com a história do passado. E depois houve uma mulher ali logo no pós-guerra, que se naturalizou francesa, era russa, a Anne-Solange Schutzenberger, que dizem que se diz, que é a mãe da psicogenealogia, que foi agarrar neste saber todo que já estava, já havia imensos livros escritos, e ela própria, através de uma até ela conta isto num livro dela, que foi a sua filha que um dia lhe disse assim: ó mãe, não acha estranho que o segundo irmão do pai tenha morrido, que o teu segundo irmão tenha morrido, e que eu desde pequenina sempre tive medo que o meu irmão mais novo morresse, até que aconteceu. Até me arrepio sempre que falo disto. E foi aí que a Anne-Solange Schutzenberger pensou: caramba, como é que é possível? Na verdade, o segundo filho morre e o meu filho também acaba por morrer. E portanto, é ali um contexto social, numa Europa muito desgastada e muito amargurada, em que estes temas começam a ser levantados e estudados, porque não quer dizer que só ali, no início do século XX, é que este tema tenha vindo para a ordem do dia. Há vários investigadores que exploram onde é que vem esta consciência terapeutas transgeracionais que exploram de onde é que vem esta consciência das raízes da família. E há registros na Bíblia, nas primeiras tradições xamânicas, em ordens místicas, há 4.000 anos atrás, da importância da ligação. O que a terapia transgeracional, a psicogenealogia, as constelações, e já lá vou às diferenças, vêm trazer com imenso mérito, é dizer: ok, isto é assim, há centenas de anos que nós seres humanos sentimos isto, e então vamos dar nomes a isto que sentimos e vamos arranjar formas e ferramentas de nos podermos libertar, não é? Ou seja, já sabemos isto há muito tempo, e estas formas são formas de cura, se lhe quiseres dizer. Às vezes é um bocado perigoso isto da cura, porque o que é a cura era outra live, ou se calhar várias outras lives para falarmos sobre isto.
Pronto, e então só muito rapidamente, eu no livro tenho dois capítulos, dois capítulozinhos sobre constelações e sobre isto, porque é um tema que se levanta muito. Nas constelações, não é? A pessoa vai lá, pode ser em grupo, pode ser individual, resolve, trata um tema, eu quero ver a relação com a minha mãe, ou o meu filho tem 5 anos e tem aqui um sintoma físico, eu quero olhar para isto. E há ali algo em grupo, vamos escolhendo as pessoas para representarem o filho, nós próprios, o sintoma, e há ali algo que acontece naquela sala, que depois há muitas explicações científicas, há quem não acredita, há quem acredita, mas no fundo é ali uma ressonância que há, que se desenlaça e que ajuda neste exercício de libertação. Aqui a terapia transgeracional, no fundo, olha para... Tem outra metodologia, a metodologia que eu também utilizo é do genossociograma, é pôr numa árvore genealógica feita de memórias, sabes? Pôr a pessoa que está à minha frente, a mãe e o pai, os avós de um lado e do outro, os bisavós, pelo menos as 3 gerações antes de nós, e depois pôr o nome, as datas de nascimento, quem já tiver partido, as datas de falecimento, as profissões, os principais símbolos, as principais histórias, os principais legados positivos, quais é que foram as forças da família, porque os legados positivos também se passam, os traumas, as dores, sabes? E depois vais dando nome a esses traumas, vais vendo com quem é que aquela pessoa está ligada na família, porque depois o terapeuta transgeracional deste lado tem um ranking, é uma metodologia como outra qualquer, na cabeça e diz, ok, então imagina, eu chamo-me Sara, hipoteticamente, eu chamo Sara e a minha avó chama-se Sara. Então há aqui um tiquezinho, nomes iguais. E eu e a minha avó até nascemos perto da mesma data. Outro tiquezinho. Curiosamente, eu e a minha avó somos iguais fisicamente a uma à outra. Outro, emocionalmente também. Sabes? E depois vai-se montando com a ideia de que a ideia não é irmos fazer a nossa árvore genealógica, o nosso genossociograma e começar a ver tudo, quebrar, sabes? Eu quero cortar todos os padrões, eu não quero passar à minha descendência, eu quero curar tudo. Não, esse não é o caminho, porque isso é demais, isso é muito avassalador. A proposta aqui é o contrário, é o que é que te pesa hoje que tu não consegues compreender, que até já fizeste terapia, e que bom, porque as terapias também mais convencionais são excelentes, mas há coisas que eu ainda não consigo compreender, eu não consigo libertar, eu sim, então espreita, pode ser que haja aí alguma coisa de família, mas sabes, mas é ir passinho a passinho, tema a termo, não é eu agora, pronto, eu agora quero curar tudo o que há para curar. Não, nunca dá para curar tudo. Quem somos nós? Que isto é um trabalho para a vida. Certo. Sim, isso é super importante, essa visão de que podemos utilizar aqui esta terapia transgeracional como complemento a uma abordagem mais convencional, ou não, ou seja, não existe aqui nenhum tipo de incompatibilidade, existe uma visão sobre a nossa história familiar e de que forma isso poderá ter condicionado as nossas emoções ou os nossos comportamentos, no fundo o nosso ambiente, não é? Perceber qual é que é o nosso ambiente, o nosso ecossistema, no qual nascemos e isso, quer dizer, isso nem sequer é preciso, isso é um bocado óbvio, não é? Obviamente que uma pessoa crescer na Europa vai ter acesso a determinados padrões ou a uma determinada cultura que uma pessoa que nasce na Ásia não terá, não é? Tipo, então é um bocadinho essa, se calhar, lógica entre o núcleo familiar, não é? Que tem determinados padrões, determinadas culturas, em que aconteceu uma história, não é? De acontecimentos e que isso de alguma forma vai condicionar ou fazer ali uma impressão digital em nós, não é? Como indivíduos. Não, e a refletir sem um dúvida. bocadinho sobre isso. Sem dúvida, isso é muito importante o que acabas de dizer, porque não, imagina, portanto, nós não podemos estar a olhar para a história da nossa mãe, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos avós, dos nossos bisavós e por aí fora, com o olhar contemporâneo. Isso não é possível, porque isso vai desvirtuar a história. E muitas vezes é isso que nós fazemos, imagina. Às vezes chegam-me aqui mulheres e dizem, a
A minha avó, a minha bisavó, imagina, a minha bisavó foi uma guerreira, porque numa altura em que não se. Não, a minha bisavó foi uma guerreira porque se separou do meu bisavô e até teve que sair da aldeia porque não podia estar na aldeia, sabes? E não dá para fazermos isto, temos que ir lá atrás. Naquela altura o divórcio era proibido, as mulheres não podiam dizer basta, isso não lhes era consentido, sabes? E depois muitas vezes este guerreira, e a que custo, não é? Teve que sair da aldeia, estas histórias são todos os dias de hoje, não é? Teve que sair da aldeia, muitas vezes tinham que sair da aldeia, não podiam mais ver os filhos, porque se escolhiam separar-se, deixavam ter direito aos filhos. Isto estava na lei, nem sequer era uma coisa cultural, não, era uma coisa legislativa. E, portanto, é sempre importante sabermos a história das nossas e dos nossos no contexto histórico em que se encontrou. E, por exemplo, eu sou terapeuta transgeracional e muitas outras coisas e atendo sobretudo pessoas portuguesas e brasileiras. Eu tenho que estudar muito a história do Brasil, porque, sabes, dizerem uma mulher brasileira que me está a contar a história da sua avó que viveu lá numa zona do país, não é a mesma coisa das avós portuguesas que viveram cá. O contexto é diferente. É preciso fazermos esse resgate à história do que aconteceu. Isso não dá para ser o olhar de hoje em dia, olhar para trás. Isso não funciona, não vamos captar o sumo, não é? A verdadeira essência. Certo, é como se estivéssemos, agora a fazer assim uma comparação mais abstrata, mas é como se estivéssemos a estudar a história de um povo ou de um país, não é? Temos que percebê-la à luz do enquadramento temporal, à luz do enquadramento cultural, não é? Existem aqui vários fatores para conseguirmos ler a identidade daquele país. E o mesmo se passa na identidade, não é, da nossa pessoa, que existem aqui vários fatores, temos que ter aqui um olhar zoom out sobre a história da nossa vida e consegui-la enquadrar no tempo, na história, nos costumes, não é? É saber fazer essa leitura sobre isso e em que é que isso pode influenciar, não é? Na nossa própria história. Sem dúvida, sem dúvida. E se calhar as pessoas que nos estão a ouvir estão a dizer: ei, mas isso dá imenso trabalho. Claro que sim, não é? Eu percebo. Mas só queria devolver que, na verdade, tudo isto se vai construindo e eu sinto que este trabalho, este resgate das nossas raízes da família tem que ser um resgate também leve. Ou seja, não é para ser também um peso. O que eu tenho sentido ao longo destes anos todos é que quando é um peso, então não vais lá ainda, pode ser que ainda não seja o momento. Sabes, tem que ser leve, porque a partir do momento em que a vida, se nós acreditarmos que há movimentos para além e que nos transcendem, não é? Ou então, voltando à vida, quando eu dentro de mim sei profundamente que é o momento, a procura é leve e acontecem coisas extraordinárias a mim e a todas as pessoas, todas. É comum que é eu há 20 anos não falava com uma tia que me ligou e disse-me que tem um caixote enorme cheio de fotografias e informação sobre a minha família. Sabes? Isto acontece e, portanto, na verdade, quando é pesado, eu acho que talvez não seja ainda o momento e temos que deixar que dentro de nós haja assim uma maturação e nós sabemos quando é o momento. E quando é o momento é tudo fácil. Chegamos a estas informações fáceis porque elas chegam até nós. É quase, sabes, não é estarmos à sombra da bananeira, não é isso. Mas é quando há um movimento interno profundo e em amor, é ok, é agora, eu preciso de saber, há aqui coisas da minha vida, eu quero, eu preciso, eu estou pronta, a vida devolve-te. É um movimento muito mágico. Boa. Sim, e tudo isso contribui para o nosso autoconhecimento, para o conhecimento de nós próprias, das nossas reações, conseguimos antecipar, se calhar, comportamentos e ter um entendimento mais plural de nós enquanto indivíduo, com todo um ambiente, não é, anterior e toda uma história que nos influencia. Isso acho que é poderoso, sim. Até muitas das nossas crenças, não é? Isso também se reflete
naquilo que nós achamos que é possível ou não fazer, porque vem muito daquilo que a nossa história familiar, ou o nosso núcleo, não é, de família, acredita, ou tem como modo de vida e acredita que é possível ou não fazer, não é? Isto, assim de uma forma mais leve. Não, as crenças, muitas vezes as crenças são sítios poderosos para percebermos as histórias da nossa família e os segredos e os não ditos e as dores e os traumas. E na verdade, tantas vezes, e digo isto também na minha história, não é? Tantas vezes há crenças que repetimos desde que somos pequenas que nem sabemos que repetimos. E aí isso é que dá um bocado de medo, não é? Porque aí é que te tira o Não temos livre-arbítrio. consciência. Não tens consciência, e, portanto vais continuar a repetir aquilo que está dentro de ti. A partir do momento que pões aquilo que está dentro de ti à frente, dizer, ok, deixa cá ver qual é que é aqui a mensagem. E aí já podes fazer diferente. Sabes, quando eu mudei a minha de profissão, de advogada para aqui, apareceu-me, tomei consciência de uma crença que eu tinha desde sempre, na verdade passada pelo meu pai e por outras pessoas da família, que era: o trabalho é muito importante, o meu pai sempre me disse isso, trabalhar é muito importante, o trabalho é o teu melhor amigo, mas o trabalho exige esforço. Pronto, portanto, dentro de mim estava enraizada esta noção. Tem que ser Exato, tem que ser suado, é esforço. E quando eu passei para aqui a fazer o que faço, o esforço desapareceu. Durante 20 anos na advocacia eu vivi e trabalhei em esforço e estava ok, porque era o meu padrão, não é? Ok, é esforço, então deve ser isto. E de repente vim para aqui e não há esforço, é leve, é bom, dá-me prazer. Está alinhado contigo, não é? Domingo à noite estou feliz, segunda-feira de manhã estou feliz, basicamente estou sempre feliz. Mas houve ali uma desconfiança dentro de mim ao princípio a dizer, se isto não tem esforço, deve estar a fazer, não deve estar a fazer qualquer coisa mal, porque onde é que está o esforço? E depois percebi, mas isto foi há uns anos, não foi assim há tanto tempo. Estás a ver? Era uma crença que vivia comigo que eu depois tive que a desconstruir, a dizer, não, eu posso e permite-me ter uma vida leve, alegre e boa também no trabalho. O trabalho pode ser incrível, não precisa de ser em esforço. Essa crença acho que é muito dominante na geração dos nossos pais, não é? Que também muito tem a ver com... havia uma grande porcentagem de pessoas que trabalhavam na agricultura, na pesca, então tinham uma vida efetivamente profissional muito dura, não é? E também, à par disso, com muita escassez pelo contexto político que vivíamos. Pronto, e então era essa a realidade que conheciam e não havia grandes possibilidades, não é? Até do ponto de vista da escolarização, não é? De forma genérica, há várias décadas atrás o acesso era muito menos democratizado do que é hoje e as possibilidades eram obviamente menores de escolha e se calhar essa geração tem todo esse, ou grande parte, não é? Tem toda essa crença que eu acho que é super dominante e que felizmente a nossa já está a começar a libertar. Eu ainda apanhei com ela, As minhas filhas é que já estão mais libertas, não é? Porque puderam ver a mãe a fazer o movimento de que, não é? Porque os nossos filhos aprendem não por aquilo que nós dizemos, mas por aquilo que veem, não é? Eu podia-lhes dizer, não, sejam felizes no vosso trabalho. Se eu estivesse profundamente infeliz no meu trabalho, se calhar elas iam escolher o mesmo caminho, não é? Mas sim, eu acho que as minhas filhas, acho que a geração assim das pessoas mais novas tem um privilégio, uma bênção profunda nas mãos, porque já viste, as mães dessa nova geração já estão num caminho de consciência, de mais consciência, nunca sei a consciência completa. Às vezes vivemos em piloto automático e nem nos lembramos de nada do que aprendemos, mas quer dizer, estamos num caminho de saber mais, de despertar, de questionar, de olhar para dentro, o empoderamento, que hoje em dia se fala muito, e isto provavelmente muitas de nós não tiveram mães assim, não é? E portanto já é uma vantagem incrível, maravilhosa para a nova geração, e eu tenho muita esperança que esta nova geração vai deixar um legado
muito forte, assim, De liberdade, não é? muito, sim, de liberdade e de concretização, de enraizamento de tanta coisa que ainda precisa de ser enraizada, que ainda está muito pela rama, e eu sinto-me muito esperançada, muitas vezes atendo aqui jovens mulheres, e sinto-me sempre muito esperançada quando tenho uma jovem de 25 anos a olhar para dentro e a questionar-se e a ver e a querer sentir-se melhor. Meu Deus, eu aos 25 anos estava tão triste e tão perdida e nem sabia que havia isto, e de repente elas sabem, já podem, já, sabes, está nas Pode mãos fazer esse delas, caminho. e é um caminho que sinto-me muito inspirada e fico feliz que assim seja. Boa, acho que essa é uma excelente mensagem aqui para terminar, que dá aqui um boost da esperança para todas as pessoas que vão ser mães ou são mães e possam fazer esse caminho de autoconhecimento e descoberta para que possam, como eu digo aqui, tornar-se no melhor círculo de influência para os seus filhos e as relações à volta. Sara, não sei se queres deixar aqui alguma palavra ou algum conselho a alguém que esteja, que possa ver aqui nesta terapia uma possibilidade ou que possa estar aqui a passar por momentos mais desafiantes, só para finalizar. Sim, olha, diria que tudo passa. Eu sei que às vezes, quando estamos no olho do furacão, é muito doloroso ouvir esta frase: tudo passa. Tudo passa, nunca é tarde. O caminho interior, como eu tenho 48 anos, e o caminho interior, esta exploração interna, este encontro ou reencontro com aquilo que nós somos na nossa verdadeira essência, é a melhor prenda que nos podemos dar a nós próprios e aos nossos filhos. A melhor, não há outra melhor do que os filhos poderem privar com uma mãe que é uma mãe que sabe que é mãe, mas que sabe que é mulher e que conhece as suas dimensões, a sua luz, a sua sombra. Todos temos várias, todos temos luz, todos temos sombras, tudo faz parte, sabes? E ter acesso a uma mãe que é uma guerreira, mas uma guerreira real, sabes? Para podermos sair daquela fase por exemplo, na minha família há muitas mais velhas, somos guerreiras, mas a que custo é que foram guerreiras? Então que as nossas filhas e os nossos filhos possam saber que somos guerreiras, mas reais, de carne e osso, com as nossas emoções, que também temos medo, que podemos falar sobre isso, que podemos chorar, que podemos mostrar o nosso lado mais vulnerável, que podemos caminhar juntas com os nossos companheiros ou companheiras, sabes? Porque muitas vezes este lugar de guerreira põe-nos num sítio em que não preciso de ninguém, eu consigo sozinha, sabes? E claro que conseguimos sozinhas, claro que sim, mas também se conseguirmos com alguém do nosso lado, melhor ainda, o caminho é mais leve. E então eu acho que o caminho interior, com todas estas dimensões que o caminho interior tem, com todas estas técnicas e estas ferramentas que são todas complementares, porque nós somos holísticos, e então se somos seres holísticos e integrativos, não dá para dizer que só uma é boa. Não, há tantas e tantas que são boas, e há uma que vai ser melhor para mim agora e outra que vai ser melhor para mim daqui a um ano. E para além disso, então a última mensagem é que possamos, cada uma de nós, acolher o guru ou a guru que há dentro de nós, sabes? Porque há muito o movimento, já há muitas décadas, o movimento de externalizarmos a cura. Vamos ao médico convencional e, olha, diga-me o que é que eu tenho, receita de medicamentos que eu tomo e vai-me curar. A cura, sabes, a cura vem de fora. Não, é importante resgatar a capacidade de cura interior. Nós também somos as nossas gurus, nós sabemos qual é o caminho. E se neste momento tiver alguém a pensar, não, mas eu não sei nada, ok, também faz parte. Há momentos em que não sabemos e, portanto, nesses momentos procuramos alguém que nos guie na jornada. Às vezes também é bom, mas sabes, é despertar em nós este lado de mulher instintiva, de mulher selvagem, de mulher que se conhece, de mulher que é leal, que é inventiva, como a Clarissa Pincolas T escreve no seu livro As Mulheres Correm com Lobos, sabes, aquela mulher ancestral que está dentro de ti, de mim, das minhas filhas, de todas nós, mas que às vezes está adormecida e que precisamos de a acordar de novo. Boa. Essa é uma sugestão de livro que quero deixar, As Mulheres que Correm com Lobos. Podemos deixar aqui uma sugestão e depois ponho nos stories também e identifico. Para quem quer trabalhar com a Sara, como é que o pode fazer? Olha,
Neste momento eu faço várias coisas, estou sempre a pôr nas minhas redes sociais. Neste momento estou a apostar muito em grupos de mulheres, às vezes também em grupos em que acolhemos também os homens, obviamente também precisam trabalhar tanto como nós. E as minhas sessões individuais estão assim com uma agenda mais desafiante, mas quem quiser que me acompanhe nas redes sociais, há sempre algum programa a decorrer nesta minha missão de alma de que é possível termos uma vida mais leve, mais livre, mais prazerosa. É possível. Boa. Pronto, então entrei em contato com Sara Lache _ aqui no Instagram e podem aceder aqui a todo este universo da psicologia transgeracional e aumentar aqui o vosso autoconhecimento e libertar as gerações futuras de medos, emoções, lealdades e para vivermos todos aqui uma história de vida mais livre, leve e feliz. Por isso, obrigada, Sara, a si. Foi um prazer recebê-la aqui na Woman. Tenho a certeza que esta live foi assim de valor e que vai ajudar pessoas, sem dúvida alguma. Queria agradecer às centenas de pessoas que passaram aqui na live, foram bastantes, e a todas as pessoas que vão ver depois. Um grande beijinho para todos vocês e uma boa semana. Um grande beijinho, muito obrigada pelo convite e seguimos juntas. Obrigada, um beijinho, com licença.